Meninas e meninos, saudações a todos os alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos agora no cenário virtual, trabalhando a atividade industrial na nossa aula introdutória de atividade industrial, sistema industrial. Evolução da indústria. Para nós sabermos como funciona, como opera a indústria na atualidade, nós precisamos entender como ela evoluiu ao longo do tempo. Então vamos ver algumas peculiaridades desse processo de produção industrial, que é enraizado em escala mundial a partir da chamada Revolução Industrial, no final do século XVIII, início do século XIX, mas que guarda, como eu disse, peculiaridades em diferentes países. Primeiramente, o que nós poderíamos chamar de industrialização clássica. São países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos que passaram por esse processo de industrialização no final do século XVIII ou no comecinho do século XIX, no modelo, portanto, de primeira revolução industrial. Essa atividade industrial, essa nova forma de organização da produção, passou a exigir determinadas formas de organização social e política que nós já estudamos nas aulas anteriores. Trata-se da maturação do modelo político e econômico liberal, aquele modelo político que funda os direitos fundamentais de primeira geração, inclusive o direito à propriedade, e o modelo liberal, do ponto de vista econômico, que acreditava na ideia de autorregulação econômica, de não intervenção do Estado na economia. São os países, então, de industrialização clássica. Há países, entretanto, que passaram por um processo de industrialização, que começaram o seu processo de industrialização ainda no modelo de primeira revolução industrial, no finalzinho deste paradigma técnico, mas bem mais tardiamente comparativamente a estes da industrialização clássica. São países como a Alemanha e o Japão. Estes países vão precisar de um acelerador do processo de industrialização. Trata-se do Estado. O Estado forte vai ser um impulsionador no seu alinhamento com a burguesia industrial para o desenvolvimento desta nova modalidade produtiva nestes países. Ao longo do século XX, desde a década de 1920, mas com uma força maior a partir da Segunda Guerra Mundial, há os países socialistas, que têm uma industrialização que nós denominaríamos planificada, porque na União Soviética da década de 1920 e na quase totalidade dos países que assumiam este modelo socialista ao longo do século XX, os meios de produção eram público-estatais, fazendo com que o Estado tivesse a gestão de toda a atividade econômica e inclusive da produção industrial. E os países socialistas teriam uma industrialização que nós chamamos de planificada. Esta palavra remete à ideia de planos de desenvolvimento que eram elaborados pelo poder público, uma economia centralizada, planejada por um órgão central, o poder público, o governo. E, finalmente, principalmente a partir das primeiras décadas do século XX, meados do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos os países de industrialização periférica, onde o Brasil se encaixa, países subdesenvolvidos, mas que, apesar de subdesenvolvidos, assumiram capacidade de produção industrial, passaram a ter a indústria como mola mestra do desenvolvimento a partir dessas primeiras décadas, meados do século XX. Esses países de industrialização periférica, na verdade, especialmente o Brasil, esses países vão ser estudados nas nossas próximas aulas de indústria brasileira, na medida, inclusive, que o processo de industrialização do Brasil guarda grandes semelhanças com o processo de industrialização de outros países de industrialização periférica, em especial na América Latina, é o caso da Argentina e do México. Bom, se nós vimos a evolução da produção industrial, vejamos agora os setores econômicos. A atividade industrial se caracteriza como uma etapa do processo produtivo em geral, identificado nos setores econômicos, que nós conhecemos lá desde o ensino fundamental, não é mesmo? São setores econômicos: o setor primário, a agropecuária e o extrativismo. Depois que o processo de produção industrial sai dessas etapas diretamente ligadas à natureza, nós avançamos para o setor secundário, que é a atividade industrial propriamente dita.
Mas esses produtos em uma economia capitalista serão comercializados, chegarão ao mercado consumidor através do setor terciário, né, a atividade de comércio, mas também prestação de serviços e o setor de pesquisa. Nós vamos nos concentrar agora nesta atividade que é o setor secundário, que é a atividade industrial. Mas a atividade industrial é ela própria muito diversificada. Se nós pensarmos só no setor secundário, há indústrias como, de um lado, siderurgia, de outro, indústrias têxteis. Essas indústrias trabalham de forma muito diferente com matéria-prima, energia, força de trabalho em quantidade, em qualificação, valor da mercadoria final e assim sucessivamente. E, portanto, este setor secundário merece também uma divisão setorial. Nós podemos agora estabelecer, então, a divisão, os subgrupos intrínsecos à própria produção industrial. Quais são eles? Divisão setorial da indústria. Então, acompanhando o esqueminha da apostila, vocês podem localizar esse esqueminha na apostila, nós encontramos a produção industrial, mas é ligada à produção industrial, é setor secundário, as indústrias mineradoras, de bens intermediários e de bens de capital. O que são as indústrias mineradoras, né? Mineração industrial, como está marcado aqui na apostila? São as indústrias, é a atividade industrial que vai processar as matérias-primas oriundas da natureza. Nós não podemos confundir isto com o slide anterior, de setor primário, secundário e terciário. Ora, se estas indústrias, ou supostas indústrias, vamos colocar assim neste momento, estão lidando com matérias-primas retiradas da natureza, então será essas atividades se encaixariam no setor secundário ou será que seria o setor primário? Veja, é uma atividade que está retirando recursos diretamente da natureza. Mas vamos imaginar, é setor primário, de uma forma bem tradicionalista, a ideia de um minerador, um garimpeiro. Então trata-se de uma pessoa individual, isoladamente, com parcos recursos, que está buscando a subsistência através da mineração de gemas, de metais preciosos. Agora, será que esta pessoa tem por parceria uma empresa chamada Companhia Vale? Será que a Companhia Vale tem a mesma disponibilidade de capital deste pobre minerador? Será que ela usa a força de trabalho como este pobre minerador do setor primário? Claro que não. A Companhia Vale trabalha com uma organização de força de trabalho, de investimento, com um alcance de mercado que é semelhante ao da Ford, da Samsung. Ninguém duvidaria que Ford e Samsung são indústrias. E a Vale também. E por isso que nós chamamos a Vale de indústria extrativa, que a apostila chama de mineração industrial, dá na mesma. Então, estas indústrias estão no setor de bens de produção, são indústrias extrativas, são indústrias da mineração, né, industrial. Temos ainda o setor de bens intermediários, que são as matérias-primas, que são as energias que estão processadas e serão utilizadas por outros setores industriais e por isso a denominação, veja, bens intermediários. Então são matérias-primas, energias já processados a partir da indústria extrativa e que serão utilizados por outros setores, quais? Bens de capital, máquinas e equipamentos que são dispostas ao processo de produção industrial. Temos, portanto, estes três subgrupos dos bens de produção da produção industrial: indústria extrativa, bens intermediários e bens de capital. Agora vejam, nós não compramos no supermercado uma máquina industrial, uma caldeira, né, um overlock de produção têxtil. Não, isso a gente não compra no supermercado. Também nós não compramos rolos de alumínio, né? Então isto é consumido pela própria produção industrial. E daí a denominação bens de produção, porque são indústrias que fornecem matérias-primas, energias, máquinas para a própria produção industrial. Agora, de onde viriam as mercadorias que nós compramos ali no supermercado, ali na loja da esquina?
Bens de consumo, olha como o próprio nome já está dizendo como ele funciona. São bens que se prestam ao consumo do consumidor final através do setor terciário. E nós podemos dividir este grupo de acordo com o ciclo médio de reposição da mercadoria. Demora pouco para a mercadoria ser reposta, demora muito para a mercadoria ser reposta para o consumidor ter que adquirir novamente. Então nós temos aqui o setor de bens de consumo não duráveis. São os alimentos, são os remédios, são as bebidas alcoólicas, que têm um ciclo de reposição muito rápido pelo consumidor final. Adquiriu, consumiu e já precisa consumir novamente. Em oposição, lá do outro lado, nós encontraríamos automóveis, eletrodomésticos, que são bens de consumo duráveis. Então o consumidor adquire um automóvel e ele vai passar meses, anos, até ele trocar este automóvel. Ele adquire um televisor, uma geladeira, anos até ele trocar esse televisor, trocar esta geladeira. E nós temos ainda os bens semiduráveis que ficam numa condição intermediária. Eles não têm o ciclo de reposição tão longo como os bens duráveis ou como os bens não duráveis. É, por exemplo, a indústria têxtil, aqui está a indústria calçadista. Temos, portanto, a divisão em subgrupos da produção industrial. Indústria é setor secundário, dividida principalmente em setor de bens de produção e bens de consumo, e cada um desses setores com os seus outros grupos. Notem que há necessidade de uma complementariedade entre estes setores, porque estes abastecem eles próprios, as indústrias de bens de produção abastecem elas próprias com matérias-primas, energias, máquinas, equipamentos, e também abastecem as indústrias de bens de consumo. Então, estas não vão funcionar sem o adequado funcionamento deste setor de bens de produção. Finalmente, essas também precisam ter um desenvolvimento significativo, adequado, porque são elas que vão abastecer o consumidor final, que vão legar os seus produtos à parte final do processo econômico. Há, portanto, a necessidade de um processo de industrialização saudável, uma complementariedade entre estes setores da produção industrial. Ainda em relação a este quadro, vejam, este setor demanda normalmente muito alto investimento inicial. Para uma indústria do porte da Vale, para as indústrias que produzem máquinas, equipamentos, trabalham com o processamento de matérias-primas, o investimento inicial é muito, muito grande. Mas essas indústrias trabalham com produtos, que nós já vamos ver na sequência, têm um preço final relativamente baixo em média. Resultado, alto investimento inicial, e essas indústrias trabalham com mercadorias que demoram, mercadorias que tem preço final relativamente baixo. O custo tão alto para a criação deste empreendimento demora, portanto, muito tempo para ser contemplado. O lucro vem em um ciclo muito longo. E é justamente este um dos fatores que fizeram com que estes setores industriais, em países como os da Via Prussiana, em países como principalmente os países periféricos de industrialização tardia no século XX, tivessem a demanda do Estado atuando nestas infraestruturas de produção, porque este setor é necessário para estes outros setores industriais funcionarem. O capital privado doméstico internacional, por exemplo, no Brasil, em relação ao Brasil, não tinham interesse e ou condições de investir nestes setores. Resultado, o Estado assume estas funções. Se nós entendemos isso, vamos avançar para os fatores de produção industrial. As indústrias demandam determinadas condições para a produção. São fatores de produção industrial: recursos naturais, como matéria-prima, energia, o minério de ferro, o manganês, o carvão mineral, o gás natural, o petróleo, as fontes de energia elétrica e assim por diante. Infraestrutura, o transporte, para interligar esses diferentes setores da produção industrial e o consumidor final. E se a energia é importante, a distribuição da energia também é muito importante.
Isso se encaixa em infraestrutura de produção. E, finalmente, a disponibilidade de trabalho e também de mercado consumidor. Dependendo da maneira como esses fatores estão distribuídos no espaço, lembre-se, a geografia é a ciência do espaço, estuda o espaço geográfico. Dependendo da maneira como esses fatores estão distribuídos no espaço, nós vamos ter áreas que são privilegiadas para a concentração da produção industrial frente a outras que não têm maior apelo industrial. Destes fatores, para nós aprofundarmos o nosso estudo, eu destacaria um que é o trabalho, porque através da indústria e da mobilização de uma outra forma de uso do trabalho, a sociedade assume um outro viés de desenvolvimento. Vamos ver como. Se a atividade industrial se desenvolve fortemente na sociedade, o trabalhador que opera as máquinas, os equipamentos, são trabalhadores diferentes dos trabalhadores da atividade rural, do campo. Esses trabalhadores precisam ter um nível de qualificação mais elevado para operar máquinas e equipamentos que são mais complexos. Esses trabalhadores demandam mais anos de escolarização. Então, se há produção industrial, se a indústria se torna chave do crescimento econômico de uma sociedade, a sociedade precisa investir mais em educação, as instituições de ensino tornam-se muito mais importantes. Mas há outros desdobramentos. O trabalhador que tem maior escolarização e, consequentemente, melhor qualificação, tem salários mais elevados. Quem vai receber uma remuneração mais elevada de salário no final do mês? O trabalhador de uma indústria como a automobilística ou um trabalhador de baixa qualificação do setor rural? É claro que o trabalhador urbano, o trabalhador da indústria, tem uma remuneração mais elevada e, portanto, mais um desdobramento. Com o processo de industrialização, esse trabalho que é de maior qualificação exige escolarização e passa a ter uma remuneração mais elevada. Consequentemente, a renda produzida na sociedade ela apresenta duas mudanças. Primeiro, ela fica maior do que numa sociedade que tem produtos, que tem uma produção estruturada sobre o setor primário. E esta renda fica melhor distribuída na sociedade. Vamos imaginar no Brasil do século XVI, senhor de engenho do lado tem renda, trabalho escravo do outro não tem renda. Ou se o trabalho não for mais escravo, mas for o trabalho livre do final do século XIX na atividade rural, a renda é tremendamente deprimida e a pouca renda gerada na sociedade fica nas mãos do proprietário da terra, do latifundiário. Agora, o crescimento da renda, o crescimento do PIB, vamos dizer assim, do país, vai aumentar mais e mais com a industrialização. Mas os trabalhadores são trabalhadores que têm maior qualificação e recebem salários mais elevados. Essa renda, portanto, fica melhor distribuída na sociedade. Consequentemente, esta sociedade que se industrializa e mobiliza o trabalho de formas distintas comparativamente à produção agropecuária é uma sociedade que entra em fatores de desenvolvimento econômico. A ideia básica de desenvolvimento econômico vai além da mera ideia de crescimento econômico. Crescimento econômico é um conceito quantitativo limitado, é só o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto do país. Por desenvolvimento econômico, nós imaginamos que há crescimento do PIB, sim, porque, vejam, num país industrializado, a renda produzida vai ser maior do que em um país que tem economia baseada no setor primário. Mas, por desenvolvimento econômico, nós entendemos também que as condições de vida na sociedade, objetivamente medidas, melhoram. Que condições de vida são estas? Expectativa de vida, padrão de consumo, alfabetização. Agora, por que houve estas melhorias? Essas melhorias são estruturais, são exigidas
pelo novo processo econômico que é a atividade industrial, que mobiliza amplas massas da sociedade com qualificação, com escolarização e, consequentemente, com maior remuneração. Então, é usual a países que assumem o maior processo de industrialização que eles possam, não necessariamente, eles possam se introduzir em um ciclo de desenvolvimento econômico. Para finalizar, a questão do valor agregado, que é um conceito importante para nós a partir de agora na produção industrial. Por valor agregado, nós entendemos a quantidade de trabalho social usado no processo de produção. E quanto maior é esta quantidade de trabalho, maior é o valor da mercadoria. Para ilustrar, eu coloquei aqui para vocês aço e computadores. Veja, há trabalho embutido na fabricação do aço. E o trabalho é o que gera valor à mercadoria. Mas que trabalho é este? Então é o trabalho de retirar a matéria-prima da natureza, o minério de ferro, o carvão mineral. É o trabalho do processamento dessas matérias-primas em uma liga chamada aço. Então nós temos um determinado valor social de trabalho embutido nessa mercadoria final, o aço. Agora, e na mercadoria automóvel? Há todo o valor agregado do aço e mais o valor agregado que foi utilizado para processamento do aço, dos outros recursos naturais, em uma outra mercadoria chamada automóvel. Portanto, o automóvel tem um valor agregado maior do que o do aço. Eu coloquei aqui em uma posição mais extrema, de um lado então o aço e os computadores. Então, para a fabricação de computadores, há necessidade não apenas das matérias-primas, de diferentes outros setores industriais, mas também de um nível de qualificação profissional mais elevado, de centros de pesquisa, centros de desenvolvimento, tendo, portanto, esta mercadoria muito maior quantidade social de trabalho consumida e, consequentemente, um valor agregado muito maior. Grosso modo, vulgarmente, isso se manifesta no seu preço. Então, quanto valeria 1 kg de aço e 1 kg de computadores pessoais? Claro que ninguém compra aço por quilo e muito menos computador pessoal por quilo. Mas se nós pegássemos o valor de um computador pessoal e dividíssemos pela sua massa, o preço por quilo do computador, e fizéssemos o mesmo para o aço, é claro que o aço teria um valor muito menor, muito menor do que o preço do computador, e isto ajuda a ilustrar a ideia de valor agregado maior para o computador, para o smartphone, do que para o minério de ferro, o suco de laranja, o aço. Tranquilinhos? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham algum problema, alguma dúvida, me procurem nas redes sociais André Gel, tanto no Facebook quanto no Instagram. E para vocês do primeiro ano, claro, a gente já tem com base nesta apresentação alguns exercícios disponíveis para vocês fazerem. São exercícios disponíveis, os exercícios do Aplicando Conhecimentos 1 e 2 até agora, exercícios 1 e 2 apenas. Já do Consolidando Saberes, do exercício 1 ao exercício 7, já estão disponíveis para vocês a partir desta apresentação de hoje. É isso por enquanto, boa sorte a todos e um abraço.